Falando de Austin, irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live aí sobre o livro do Apocalipse. A live passada nós falamos sobre o capítulo 17. Nessa live agora nós vamos falar sobre o capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Se der, nós vamos falar também sobre o capítulo 19. Vou falar mais um pouco sobre o capítulo 17 porque ficou algumas coisas para trás que eu esqueci de falar na live passada. Eu queria falar sobre uma mulher chamada Agripina e outros pontos aí que eu não consegui trazer na live passada porque é muita informação. Mas aí algum dos irmãos aí pediu até para me dar mais um reforço nesse capítulo 17. E aí nós vamos estar trazendo essas questões que ficou para trás que eu não trouxe na live passada. Então você que não me assistiu e não assistiu a live passada, para você entender essa live aqui, seria bom você voltar lá e assistir a live passada, se você estiver me vendo pela primeira vez, para você entender depois plenamente essa live aqui. Porque a live passada, nós trouxemos ali um estudo profundo do capítulo 17. Hoje eu não vou trazer tudo que foi falado na live passada, porque senão vai ficar muito repetitivo e outro que vai ficar grande demais na live. Mas eu vou trazer muitas coisas sobre o capítulo 17, porque ele é muito profundo. E aí você volta lá e assiste. O nome da live é Quem é a Mulher Montada na Besta? É da live passada. Agora o irmão vai colocar a capa dessa live aí, que toda vez nós colocamos a capa, para nós falarmos mais uma vez aí, ó. Eu pedi ao irmão para fazer a capa, o irmão fez aí, ó. Emmanuel Macron, montado sob a besta do Apocalipse, uma mulher jogada ao chão. Essa mulher aí é a prostituta. Ela é quem está cavalgando o Império Romano hoje, a besta. A besta é o Império Romano. A mulher está cavalgando sobre o Império Romano. A mulher é o clero da Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Porém, quando o anticristo, filho da perdição, se revelar, ele tem que assumir as rédeas do Império Romano. E aí ele vai derrubar a mulher de cima da besta e vai assumir as rédeas do Império Romano. E o título é A Destruição da Grande Prostituta pelo Filho da Perdição. Isso aí não foi falado. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 16. Onde o filho da perdição e os 10 reis que vão estar com ele, dando poder para ele, vão se revoltar contra a mulher e vai destruir a mulher. Eu vou mostrar para os irmãos que ele vai se revoltar contra essa mulher, porque é ela que está cavalgando, é ela que está direcionando, comandando o Império Romano hoje. O Império Romano hoje está sendo representado por Roma, pelo Vaticano. Porém, essa mulher hoje está no governo de Roma, está no governo do Vaticano. Porém, o Império vai se estender, ele vai alcançar várias partes da Europa, ali, mais países ali vão adentrar para formar todo o Império Romano ali, que vai ser constituído por 10 países. E aí, esse homem vai estar na liderança, o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. Mas para ele estar na liderança do Império Romano, ele tem que derrubar a mulher que está na liderança desse império hoje, que é o clero da Igreja Católica. Então, o que acontece? O objetivo desse estudo é mostrar que o cristianismo é a Babilônia do Apocalipse 17. O cristianismo, que está aí hoje aí, é a Babilônia do Apocalipse 17. A Semiramis, lá do Velho Testamento, falei sobre isso na live passada, a Semiramis, mãe de Tamuz, quem estuda a Bíblia sabe de quem eu estou falando. A Semiramis do Velho Testamento é a hierarquia da Igreja Católica. Foi isso que eu mostrei na live passada. A Semiramis é o clero da Igreja Católica. O Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos formam a Semiramis. Essa mulher, ela tinha um filho chamado Tamuz. Tamuz, então, hoje é quem? Tamuz é Jesus. Entendeu, irmãos? A Semiramis do Velho Testamento, lá da Torre de Babel, é o clero da Igreja Católica. O filho dela, Tamuz, é Jesus. Jesus Cristo, que é pregado dentro das igrejas evangélicas e dentro do catolicismo romano. Então é isso que nós vamos mostrar nessa live mais uma vez. Jesus é o Deus Sol da Babilônia, é Tamuz. Tamuz está lá no livro de Ezequiel, capítulo 8. O Eterno fala que ele é o Deus Sol. Ele estava adorando o Deus Sol, as mulheres chorando por Tamuz. Ezequiel 8, versículo 9, se eu não me engano, e diante. Lê o capítulo 8 todinho que você vai ver lá. Então, da mesma forma que eu creio que o Eterno revelou o seu Filho para nós, mostrou para nós quem é o Machia verdadeiro, o Messias, o Machia verdadeiro, cujo nome é Yahusha, o Eterno revelou que Yahusha é que é o Machia, que é o Messias verdadeiro. Da mesma forma que ele revelou para a igreja fiel, que está aí hoje, constituída pela igreja de Filadélfia, da era de Filadélfia, ele também revelou quem é o falso Machia, o filho da perdição. Nós acreditamos que ele é Emmanuel Macron. 99,9% de chances
de Emmanuel Macron, seu filho da perdição. Nós vamos estar mostrando hoje novamente os documentos. Tudo aponta para ele e leva a crer que ele é o filho da perdição. Então nós queremos que o Eterno revelou o nome verdadeiro do Mashiach, que é Yahshua, e revelou o nome do anticristo, do antimashiach, que é o filho da perdição, Emanuel. Emanuel é Jesus. Pergunta para qualquer pastor, ele vai falar, Emanuel é Jesus ou não? Ele vai falar, Emanuel é Jesus. Pergunta para os padres vai falar, Emanuel é Jesus. Por isso que eu estou falando, que Jesus é Tamuz, Jesus é Emanuel, Jesus é o anticristo, é o antimashiach, é o filho da perdição, que estava programado para poder vir lá, começou a ser anunciado lá na Torre de Babel. Então, da mesma forma que tem um nome profético que era para poder se manifestar para a igreja, que é Yahshua, também tem um nome profético que é para se manifestar para aqueles que vão se perder, que é o nome do anticristo, o nome do filho da perdição. Então, são dois nomes proféticos. Um é o nome da besta, escrito em hebraico dessa forma aqui, Emanuel, e o outro, escrito em hebraico, Yahshua, é o nome do filho do Eterno. São dois nomes proféticos. Um é o nome do filho da perdição, o outro é o nome do filho do Altíssimo. Um é o nome do falso Messias, do falso Mashiach, e o outro é o nome do verdadeiro Mashiach. Dois nomes proféticos. Então, eu acredito que o Eterno revelou para nós tanto quem é o filho da perdição, quanto quem é o verdadeiro Mashiach. Quem não conhece o verdadeiro Mashiach está adorando o filho da perdição, pensando que estão adorando o filho do Eterno. O cristianismo apostata estão adorando o anticristo hoje, achando que estão adorando o Filho do Eterno. Estão adorando a Jesus Cristo, Emanuel, pensando que estão adorando o Filho do Eterno, Yahshua. Mas não estão. Estão adorando a Emanuel por quê? Porque eles fazem parte da Babilônia do livro de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18. Não deixa de fazer parte, porque a Igreja Católica é a mãe. Por isso fala, ela é a mãe das prostitutas. Quem é as filhas, então? As igrejas evangélicas são as filhas da Igreja Católica. Tal mãe, tal filha. A Igreja Católica prega Jesus, a Igreja Evangélica prega Jesus. A Igreja Católica prega Emanuel, as igrejas evangélicas pregam Emanuel. Então, quem não conhece o verdadeiro Mashiach vai estar junto com o catolicismo romano, adorando o anticristo, o antimashiach, o filho da perdição. Estão no engano, seguindo aquele que é o falso, achando que estão seguindo o verdadeiro. Então, agora que eu dei essa introdução aqui, eu vou adentrar aqui. Vou dar só uma pincelada. Vou falar tudo sobre isso aqui novamente aqui. Não vou pegar tudo, porque senão vai ficar muito grande. Mas vou pegar muita coisa. Então, o que é que acontece? Como eu falei, o clero, Apocalipse 17, o presbítero Yahweh, o ancião Yahweh, ele fala assim, capítulo 17, versículo 1. Um dos 7 anjos das 7 taças veio me dizer, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição se embriagaram todos os habitantes da terra. Ele me transportou, então, em espírito ao deserto, onde vi uma mulher montada numa besta. A besta aqui é o Império Romano. A palavra besta tanto se refere ao anticristo, ao antimashiach, a um homem, quanto se refere também ao império que esse homem vai governar, que é o Império Romano. Hoje identificado como sendo Babilônia, esse império. Então tá aí. Aí vem, sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfêmicos. Agora a tradução melhor vai falar, cheia de nomes de blasfêmia. Com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. A mulher está vestida de escarlate. Quem que é essa mulher? É o clero da Igreja Católica. O irmão pode até colocar a foto do clero da Igreja Católica, mais uma vez, vestido de escarlate, de vinho, que é a cor vermelha. Essa mulher, então, é quem? É o clero, é os bispos lá de Roma, os cardeais, os arcebispos, os padres, o papa. E esse clero aí forma a grande prostituta do livro de Apocalipse, capítulo 17, vestida de escarlate. Quando fala que está adornada de ouro, é porque o ouro está se referindo à cidade do Vaticano, que é cheia de ouro, cheia de pedras preciosas. É um dos lugares que tem mais ouro no mundo. Então, o que é que acontece? No livro de Apocalipse, capítulo 17, também fala que essa mulher é representada por uma cidade. Apocalipse 17, versículo 18. Esta mulher é representada por uma cidade. Que cidade é essa? A cidade do Vaticano, aonde esses cardeais aí se encontram hoje. Então, essa mulher também ela é identificada com a cidade aonde ela mora, o Vaticano. Aí diz, essa cidade está edificada sobre 7 montes. Apocalipse 17, versículo 9. Os montes eu já falei sobre isso em outros vídeos.
Esquirinal, Viminal, Capitolino, e aí por diante. Ela está edificada sobre 7 montes, o Vaticano. E diz que essa mulher também, no Apocalipse 17, versículo 6, diz que ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Yalcha. O que é estar embriagada com o sangue das testemunhas de Yalcha? Significa que a Igreja Católica matava os crentes, matavam aqueles que serviam a Yalcha. Ela matou na Inquisição. Não vou colocar aqui os instrumentos da Inquisição que eu coloquei na live passada. Se você quiser ver, assista a live passada para você ver os instrumentos que foi usado pela Igreja Católica. Então, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela matou das testemunhas de Yalcha. Ela matava aqueles que não criam na pregação que ela estava fazendo, que era adorar a Trindade. Tinha que crer em tudo que ela trouxe. Na idolatria que ela colocou, se não seguisse daquela forma, morria. Então, a Igreja Católica está embriagada com o sangue das testemunhas de Yalcha, dos crentes. E deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Hoje eu vou falar sobre... Para não perder nada aqui. Se eu perder, aí vai fazer igual na live passada. A live ficou 2 horas na live passada e mesmo assim eu esqueci muitas coisas, porque é muito documento. Inclusive, tem documento aqui nessa live aqui que você não viu na live passada, você vai ver agora. Quem assistiu a live passada e está me vendo nessa agora vai ver os documentos que eu vou trazer aqui agora. Quero falar sobre a Agripina, que ficou para trás, mãe de César Nero, e vou colocar ela dentro do texto do Apocalipse 17, mostrando tanto que as coisas encaixam, tanto que é perfeito. Ó, o nome de blasfêmia na cabeça do 7º imperador é um nome profético. O nome do verdadeiro Messias, o nome do verdadeiro Messias e o nome do falso Messias é aquilo que eu falei, é profético. Então, o nome na cabeça do 7º imperador que vai chegar agora é um nome profético e é um nome de blasfêmia. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 13 e Apocalipse 17, fala que sobre as 7 cabeças tem nomes de blasfêmia. As 7 cabeças que eu já falei em todos os vídeos, vou falar mais uma vez. Não são reinos, não são 7 reinos, igual os pastores ensinam aí na internet, não. São 7 reis. Apocalipse 17, versículo 9. Lê na sua Bíblia, lá está escrito reinos ou reis. São 7 reis. Esses reis são imperadores que governou o Império Romano e que hão de governar ainda. Aqui estão os 7 imperadores. Daqui a pouco eu vou mostrar o nome de todos eles aqui. Ok? Então, sobre cada cabeça desses imperadores, a Bíblia fala que tem um nome de blasfêmia. Está querendo dizer que eles trazem sobre si um nome que é um nome de blasfêmia. Eles adotou para eles um nome de blasfêmia. Esse nome é o nome Augusto. Mas na cabeça do 7º imperador não vai estar Augusto. Qual é o nome que vai estar? Emanuel. Emanuel é um nome de blasfêmia. Por quê? Porque Emanuel significa Deus conosco, Deus entre os homens. Ele vai afirmar ser Deus na terra. Então, é um nome de blasfêmia. Todos os imperadores afirmavam que eram Deus na terra e queria que as pessoas adorassem eles como Deus na terra, como um ser divino encarnado. Tinha que ser adorado, senão era morto. Então, o 7º imperador não vai ser diferente. Ele vai querer ser adorado novamente. Então, é obrigatoriamente, hoje eu entendo claramente que é obrigado o antimachia, o anticristo, o antimachia, ele tem que vir com um nome de blasfêmia, porque na cabeça do 7 tem um nome de blasfêmia. Até o 6º, esse nome é Augusto. Primeiro a receber o nome de Augusto foi Otávio Augusto, depois Tibério Júlio César Augusto, Caio Augusto, Tibério César Augusto, Nero Augusto, Vespasiano Augusto, o 7º, Emmanuel Macron. Nós cremos que ele é o anticristo, filho da perdição, porque encaixa perfeitamente. Com o decorrer do estudo, os irmãos vão ver aí. Então, deixa eu só ver, pegar aqui o que eu posso trazer aqui agora. Vou para o quadro aqui. Vou para o quadro aqui. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui está explicado. Aqui eu expliquei mais ou menos aqui, ó. Lá fala das 7 cabeças no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, 9 e 10. Fala das 7 cabeças, que são 7 reis. São 7 imperadores que é um divino. Agora, o que acontece? Eu vou voltar aqui no livro de Isaías, capítulo 7. Eu vou voltar aqui, por quê? Porque esse nome Emanuel é um nome profético. Eu acredito que é um nome profético, da mesma forma que eu acredito que o nome Yalcha é profético, está lá no livro de Números, está no livro de Zacarias, é o nome que ele deveria vir. O Eterno já profetizou que tanto o filho dele quanto o filho da perdição teria que vir com esses nomes. Um teria que vir com o nome Yalcha, que significa Yal salva. O nome do Eterno é Yal. Yod, Re, Vav. Transliterado, Yal.
O nome do filho é Yahshua. Shá no hebraico significa salva, salvação. Então, Yahshua significa Yah salvo, o Pai salvo, o Eterno salvo. Agora, o nome Emanuel também é o nome do Filho do Eterno. Foi profetizado pelo Eterno, pelo Pai, que ele viria com esse nome e a sua própria mãe é quem escolheria o nome para ele. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui, então. Então tá. Isaías 7, versículo 14, vai dizer assim: pois sabeis que o Criador mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Então, essa criança que está aqui no livro de Isaías 7, versículo 14, foi feito foi feito em cima desse capítulo aqui, maligno, foi feito maligno pelos homens, que eles tiveram a capacidade de traduzir a palavra alma para virgem. Virgem. A palavra no hebraico original para virgem é petula. Já falei sobre isso em outros vídeos. Agora, a palavra alma no hebraico é jovem. Então, a Bíblia que traduz esse texto corretamente é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia King James, essa Bíblia aqui em hebraico, a Bíblia Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, também traduz jovem, mostrando que a palavra correto não é virgem. Por que eles traduziram virgem? Porque eles querem transferir esse menino e essa profecia para Maria e para Yahshua, falando que a mulher ali é uma virgem, querendo jogar para cima de Maria. Aí, ó, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Lá em cima está escrito: a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Então, eles fizeram fizeram um malabarismo aqui e mudou palavras, mudou tradução. Isaías usou várias vezes a palavra petula para se referir a uma virgem. No livro dele ele fala várias vezes, ele usa várias vezes essa palavra virgem, porém no hebraico ele fala petula. Mas quando chega no capítulo 7, versículo 14, Isaías não usa mais a palavra petula, ele usa a palavra alma, porque não era mais uma virgem, era uma mulher jovem, porém ela não era virgem. E ela iria dar à luz a um filho, e ela iria escolher o nome para o seu filho. Ela que ia escolher. No caso de Maria, seu nome é Miriam, a mãe de Yahshua, ela não teve esse privilégio de escolher o nome para o filho dela. Quem escolheu foi o Eterno, Yahweh dos Exércitos. Ele enviou um anjo do céu, seu nome é Gabriel na sua tradução ao meio, Gabriel. Ele veio até Miriam e falou com ela: você vai colocar o nome da criança de Yahshua. Lucas capítulo 1, versículo 21. Na sua Bíblia deturbada, na Almeida, está Jesus. Mas Jesus é um nome pagão que veio da Igreja Católica. No hebraico é Yahshua, porque o nome do filho tem que conter o nome do pai. O nome do filho é um nome teofórico. Ele se originou em outro nome, se originou no nome do pai dele. Porque o pai, o Eterno, mandou colocar o nome dele nos filhos de Israel. Número 6, versículo 27. Por isso que não é João, é Yahana, não é Mateus, é Matite e Yah. E assim por diante. Vários profetas têm o nome do Eterno contido no seu nome. Elias é Alial, significa o Altíssimo é Yah. O filho também tem o nome do pai, Yahshua, significa Yah salva. Porém, o que acontece? Agora o que acontece? Nós vamos. Aí, ó, o irmão vai até colocar, pode até colocar na tela aqui. Aí, ó, coloca aí. Isso aqui. O nome Emanuel foi escolhido por sua mãe, Françoise Nogues Macron, por causa de sua sonoridade e significado religioso. Ela gostava, aqui está um pouco para mim aqui, tem uma tarde na frente aqui, um famoso poema de Charles Payne sobre a natividade, que continha a palavra, além de nome hebraico, significa Deus está conosco. Mas não é Deus está conosco, não, é Deus conosco. Aí colocou errado. Aí vem, os demais nomes do presidente francês, Jean Michel Frederic, foram homenagem ao seu pai e ao seu avô. Mas Emanuel foi a escolha pessoal e direta de sua mãe. Entendeu, irmãos? Então, existe uma diferença que muitas pessoas não conseguem ver. Existe uma diferença. Maria não escolheu o nome para Yahshua. Lê Lucas capítulo 1. Chega no versículo 21, o anjo fala: você vai colocar esse nome aqui. O Eterno escolheu esse nome para pôr no filho dele. Você vai colocar Yahshua, que significa Yah salva. Mas Emanuel, não. Emanuel, a mãe escolheu.
E quem escolheu o nome do Emmanuel Macron? Quem escolheu? A mãe dele, uma escolha pessoal dela. A jovem vai lhe dar o nome de Emmanuel. Ela vai dar o nome de Emmanuel. Então, no capítulo 7 de Isaías, existe um pequeno problema, que quando a gente lê o versículo 16, fala: ele comerá coalhada e mel, antes que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aí a gente pensa que está falando da criança Emmanuel, mas não é. Está falando já do filho de Isaías. Ao mesmo tempo que o Eterno traz uma profecia mostrando que uma jovem vai ficar grávida, vai dar à luz a um filho e ela vai escolher o nome para ele de Emmanuel, o Eterno já joga a profecia para cima do filho de Isaías. Por quê? Porque a profecia era para aquela época e para o futuro. Ia acontecer naquela época, ia acontecer no futuro. Então, no capítulo 7, a criança que come coalhada e mel está se referindo ao filho de Isaías. Agora a criança Emmanuel, aí ó, o jovem, um jovem, deixa eu ver, o jovem, pois ainda, um jovem saiba rejeitar o mal e escolher o bem. A terra cujos 2 reis você teme será abandonada, como o hebraico contém o artigo definitivo. O jovem, muitos acreditam que a referência seja Emmanuel, mas o artigo definido poderia se referir ao filho de Isaías, Sereá Jazube. Esse aí é o segundo filho de Isaías. Isaías tem 2 filhos nessa profecia aqui. Então, quantas crianças tem no capítulo 7 e no capítulo 8 de Isaías? 3 crianças. 2 é de Isaías. O terceiro é o Emmanuel, que ia vir no futuro. Nunca existiu nenhuma criança em Israel com esse nome Emmanuel. Emmanuel é um sinal que o Eterno estava dando para Israel, é um sinal para Israel, mas é um sinal para o futuro, que essa criança ia vir para arrebentar com Israel, porque Israel rejeitou as águas mansas de Siloé, que está registrado no capítulo 7. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Então, o que acontece? São 2 crianças. Olha o que Isaías vai falar aqui no capítulo 8. Aqui, ó. Vai falar aqui no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 18. Eis que eu e os filhos que Iau me deu, nos tornamos em Israel sinais e presságios da parte de Iau, dos exércitos, que habita no Monte Sião. Ele e os filhos dele se tornou sinais para Israel. Por quê? Porque o nome dessa criança aí, Siá e Assup, que o irmão mostrou aí agora, significa o remanescente voltará. Quer ver? Se o irmão tiver um documento na tela, o irmão pode colocar. O nome dessa primeira criança aí, do filho de Israel, ou do filho de Isaías, eu acredito que já era ali um adolescente ali já. Capaz que ele estava com uns 12 anos, eu creio que seja por aí, uns 12 anos. O filho de Isaías, mencionado em Isaías 7,3, se chama Seá Jazub. Tá vendo aí? O nome é de origem hebraica e significa um resto há de voltar, ou um remanescente retornará. Então, o nome do primeiro filho de Isaías estava mostrando que esse rei da Síria, que está registrado no capítulo 7, no capítulo 8, que ia vir contra Israel naquela época, ele iria levar Israel para o cativeiro. Mas o nome do filho de Isaías, do filho mais velho, já mostra que o Eterno ia trazer um remanescente de volta. Eles iam voltar. Ia levar uma grande maioria, mas o remanescente iria voltar. Tá aí, ó. Então, o significado do primeiro filho dele, por isso que ele falou, eu e meus filhos se tornou sinais e presságios para Israel. Agora, o segundo filho dele chama-se Maé Salau Rabaz. Esse é o que ia nascer. Ia nascer depois. Maé Salau Rabaz significa rápido despojo, presta seguro. Foi dado pelo Senhor, pelo Criador, como um aviso de que as nações inimigas assírias pilhariam e sacariam a região rapidamente. Aí o Eterno virou e falou assim, então eu vou dar um sinal para vocês. Na verdade, eu estava dando 2 sinais. Que ele estava dando o sinal desse menino aí, Maé Salau Rabaz. O rei da Síria vai vir e vai fazer um despojo e vai ser rápido. Vai acontecer rápido. Vai ser logo, ele está chegando aí para poder invadir Israel e levar todos para o cativeiro e saquear tudo e levar embora. O outro menino, Emmanuel, é um sinal também que eu estou dando para vocês, mas é pro futuro. Essa profecia do Emmanuel é pro futuro. Esse Maé Salau Rabaz, você vai até a profetisa, que é a mulher dele, vai se achegar a ela, vai ter relação com ela, ela vai dar à luz um filho e você vai pôr o nome dele de Maé Salau Rabaz, que significa rápido despojo. Aonde está isso aí? Capítulo 8, versículo 3. Em seguida,
me acheguei à profetisa, a mulher dele, e ela concedeu e deu à luz um filho. Então Ial me disse, dá-lhe ao nome de Maé-Salal Rabás, porque antes que a criança saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados para o rei da Síria. Antes do menininho crescer e falar papai e mamãe, o rei da Síria vai vir e vai invadir Israel e vai levar tudo para o cativeiro lá. Mas o remanescente vai voltar, porque o nome do seu filho, do mais velho, significa o remanescente voltará. Então, esses dois meninos aí de Isaías foi uma profecia para aquela época. Para aquela época. Mas agora existe a terceira criança que nunca nasceu lá com esse nome de Emanuel. Ela era pro futuro. Essa criança aqui do capítulo 8, versículo 3, o que o Eterno falou? E em seguida me acheguei à profetisa e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então Ial me disse, você vai colocar esse nome aqui que eu tô escolhendo, Eterno. Eu estou escolhendo, Maé-Salal Rabás. Eu vou escolher o nome para o seu filho que vai nascer agora. Você vai colocar Maé-Salal Rabás. Mas foi o Eterno que escolheu o nome para Emanuel? Foi. Não foi. Foi a mãe dele. Você viu a mãe do Emmanuel Macron aí escolhendo o nome para ele? Por quê? Porque o Emanuel é para frente. É lá para frente. É pro futuro. E Emanuel se escreve com 2 M's. Pode olhar aí na tela aí, ó. Emanuel lá. Você não está com 2 M's aí, ó. 2 M's. Porque no hebraico, quando foi traduzir para o grego, eles mesmos entenderam no grego que dá uma tonosidade de ênfase em cima do M. Então, eles drobou o M. Quando você vê um M aqui no hebraico, mas no grego, quando já traduziu para o grego, já colocou 2 M's para dar a tonalidade de 2 M's. Emanuel. Cuja soma dá 644. Cada M desse aí no grego equivale ao número 40 no alfabeto grego. Então, para dar 644, nós acreditamos ser o número da besta. Você, então, tem que ter 2 M's. Se tirar um só, fica Emanuel, porque escreve Emanuel com M só. Mas no grego, você lê lá na Bíblia, lá está lá Emanuel com 2 M's. Porque é dessa forma que está no original. Não sei, eu até mandei para o irmão aí um documento aí, onde fala de Emanuel aí com... Por que está com 2 M's? Mas eu não sei se o irmão tem. Se não tiver, depois o irmão procure. Essa é a imagem do menino. Daqui a pouco nós colocamos essa imagem mais destacada. Vai chegar no meio do estudo que eu vou mostrar essa imagem para encaixar. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? A terceira criança, ela está no capítulo 8 também, não só no capítulo 7. No capítulo 8 fala que o rei da Síria vai vir com asas abertas com um grande exército contra Israel. Naquela época, o rei da Síria veio. Sim, o rei da Síria naquela época veio, fez despojo, levou todo mundo. Porém, no futuro, o rei da Síria, ele é quem? Ele é o anticristo, o antimachia. O rei da Síria representa o filho da perdição. Então, quando você lê Isaías capítulo 8, versículo 8, deixa eu ler lá. Isaías capítulo 8, versículo 8. Vai dizer assim, vou pegar o versículo 6 para nós entender mais claramente. Visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente apavorado, diante de Razão e do filho de Romelias. A profecia tem duplo sentido novamente. Naquela época, eles rejeitou o sinal do Eterno. Isaías falou, mas mesmo assim o Eterno vai dar para vocês um sinal. Aí o Eterno falou do Emanuel. Então o Eterno deu um sinal para aquela época, que era o filho de Isaías, Maé-Salal Rabás, que significa rápido despojo, mas ao mesmo tempo também o Eterno deu outro sinal para o futuro. Emanuel vai vir. Aí ele vira e fala o quê? Que esse sinal iria vir porque eles rejeitou as águas mansas de Siloé. Só que quando você chega no livro de Gênesis 49, versículo 10, vai dizer assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siloé. Siloé, em Isaías 8, se refere a Yahshua Mashiach. Olha o que está escrito no rodapé dessa Bíblia aqui. Siló, o significado desse termo hebraico pode ser o dono do cetro, o dono do verdadeiro cetro, aquele que é rei dos reis e mestre dos mestres, Yahshua, até que Yahshua venha e assuma o cetro de rei sobre toda a terra. Gênesis 49, versículo 10. Então, quando no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 6, fala
Eles rejeitaram as águas mansas de Siloé, que Yaush era manso, o homem mais manso que teve na face da terra. Veio aqui, eles bateu na face dele, cuspiu nele, fez o que quis com ele, Israel, lá, entregou ele lá para o soldado romano para poder matar, e ele não reagiu. As águas mansas de Siloé. Eles rejeitaram o espírito do Filho do Eterno, o espírito de Yaush. Aí o Eterno fala o que agora? Fala, diante de Israel, então Ial trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. O Eterno falou, rejeitou o meu filho, vou mandar para eles o filho da perdição. Yauxa veio no nome do Pai, mas o anticristo, o antimachia, vai vir no seu próprio nome. Então, no nome da besta não tem o nome Ial, tem no nome do filho. O nome do filho é Yauxa, Ial salva. No nome da besta tem o quê? Deus conosco. Até Satanás é Deus, é o Deus deste século. Está escrito lá no livro de 1 Coríntios. Então, ele leva esse título de Deus sobre ele, o filho da perdição, mas ele não pode levar o nome de Ial sobre o seu nome, ele não pode levar. Ele pode levar o título de Deus, Deus conosco. É o que ele vai afirmar ser na terra. Porque se ele levar o nome Ial, ele está glorificando o Pai. Ele não pode levar o nome Ial no seu nome. Então, ele leva o título de Deus que pertence até a Satanás, o Deus desse século. E aí, então, esse rei da Síria que vai vir aqui agora, ele fala, ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todos os ribanceiros. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará e chegará até o pescoço, e com as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. O Emanuel, na sua Bíblia, em Almeida, vai estar, ó Emanuel. Então, tá um acentozinho no ó. Mas o acentozinho no ó é um sinal mossorete colocado pelos maçoretas. No hebraico não existe acento no ó. No hebraico original, o sinal mossorete colocou um acento lá. É um sinalzinho mossorete para dar uma ênfase de que está acontecendo uma invocação ao Emanuel. Ó, Emanuel. Não, o texto está falando, o rei da Síria vai vir com um grande exército. O Emanuel, ele vem para arrebentar com a nação de Israel. Quando você lê o texto aqui, vai falar, por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela se manterá. Então, por mais que eles fizerem plano para tentar destruir Israel, eles não vão conseguir. O exército da besta vai cercar Israel na guerra do Armagedon. E aqui diz assim, tem uma passagem que agora aqui que vai falar da destruição. Deixa eu ver se eu passo aqui. Aqui, ó, no versículo 13 vai falar assim, e ao dos exércitos é que devereis proclamar santo. É ele que deverá ser objeto do vosso temor e do vosso terror. Ele será santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambos as casas de Israel. O Eterno se tornou pedra de escândalo na pessoa de Yaush. Eles rejeitou seu filho, rejeitou o pai. Yaush falou, quem rejeita a mim, rejeita o pai. Rejeita aquele que me enviou. Então, Yaush se tornou pedra de tropeço para eles. Isso está escrito no livro de Romanos. Fala que Yaush se tornou pedra de tropeço para a nação de Israel. Olha isso aqui agora. Isaías, capítulo 8, versículo 14. Yaush se torna pedra de tropeço para a nação de Israel. Rejeitou Yaush, então o Eterno agora lhes envia o rei da Síria no final da tribulação, o filho da perdição. O Emanuel vem para poder destruir e não para dar livramento para eles. Muitos pastores então estão achando que o Emanuel veio para poder salvar, para dar livramento. Não, Emanuel vem para destruir. Então deixa eu só passar para frente aqui, não vou me ater nem tudo aqui. Aqui, ó, até separei um versículo aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Fala que o Eterno, por eles rejeitarem a verdade, o Eterno lhes mandará a operação do erro. Até mesmo a igreja apostata rejeitou a verdade e o Eterno lhes mandou a operação do erro. Lhes mandou o filho da perdição. Rejeitou o verdadeiro Machia, que é a verdade. Para eles veio a mentira, o anticristo, o antimachia, o Emanuel, o Jesus, o Tamuz, o Deus Sol, que está dentro do cristianismo. A Igreja Católica Emanuel é um título messiânico dado a Jesus Cristo, derivado do hebraico, que significa Deus conosco. O nome representa a encarnação, o próprio Deus descendo dos céus para habitar no meio do seu povo, partilhando da nossa história, dores e alegrias. Está querendo dizer que o significado desse nome aí é Deus encarnado entre os homens. Porém, Yaush não era Deus encarnado. Yaush era 100% homem. Quem é Deus encarnado é o filho da perdição. Ele quer ser Deus encarnado. Igual os imperadores queriam ser Deus encarnado. Igual o Semiramis ensinou que Tamuz era Deus encarnado. Jesus é Tamuz, então é Deus encarnado. É o homem querendo se passar pelo Criador.
Ok, irmãos? Deixa eu só passar para frente aqui agora. Aqui. Aqui agora. Antes de Yahshua vir à Terra, ele tinha um outro nome. Qual que é o seu nome? Mical. Na sua Bíblia Almeida está Miguel, que eles falam que é um arcanjo abaixo de Yahshua. Mas Miguel, Mical, é o próprio Yahshua antes de vir na Terra. Se você que está me vendo pela primeira vez, assista o vídeo lá no canal Atalai de Aulá, onde eu mostro que Miguel, Mical, é o próprio Yahshua. Eu faço uma comparação entre os dois, mostrando que os dois... Até os adventistas sabem disso. Que Mical, Miguel, é o próprio Yahshua, é o próprio Filho do Eterno. Eles falam Jesus, mas é o próprio Filho do Eterno. Então, o que eu quero trazer para vocês? A palavra Mical, Miguel, Mical, significa quem é semelhante ao Altíssimo? Está perguntando, quem é semelhante ao Altíssimo? É uma pergunta. Quem é semelhante ao Altíssimo? Quando você chega no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2 e 6, leia na sua Bíblia depois, fala que sobre as nuvens não existe ninguém semelhante a Yahweh dos exércitos. Nem o seu filho é igual a ele. O Pai é exclusivo. Ele é o soberano, o eterno, aquele que sempre existiu. Ele é o todo-poderoso. Yahshua é poderoso, mas o Pai é o todo-poderoso. Então, semelhante a ele, em cima das nuvens, em cima dos céus, não existe ninguém. O Pai é único. Deuteronômio 33, versículo 2 e 6. Então, o nome Miguel, Mical, é uma afronta para Satanás. Quando ele quando ele batia de frente com Satanás no Velho Testamento lá, que fala que Miguel, Mical, no livro de Daniel, ele vinha confrontar a Satanás. Só a presença dele chegando, ele já estava perguntando para Satanás, quem é semelhante ao Altíssimo? Por quê? Porque Satanás tentou ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 fala, eu serei semelhante ao Altíssimo e colocarei o meu trono nas extremidades do norte, acima das estrelas do Criador, acima dos anjos eu vou governar. Ele queria, então, ser igual ao pai, Satanás. E o nome Miguel, Mical, é uma afronta a Satanás. E Yahshua chegando com esse nome perante ele, e Yahshua já está perguntando para ele, quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Você é pó e cinza. Você é uma criatura que ele fez e destrói a hora que ele quiser. Então, o que acontece? Só estou mostrando para os irmãos que esse nome, Emanuel, é blasfêmia. Porque ele está autoafirmando seu próprio Criador na Terra. O que está escrito no livro de Tessalonicenses? Que ele vai assentar no santuário se passando pelo próprio Criador, afirmando ser Deus. Vai assentar no santuário lá em Israel, afirmando ser Deus. Quer ver onde ele afirma mais ser Deus? Deixa eu pegar aqui. O rei de Tiro. O rei de Tiro. Tiro era um rei, porém ele era uma tipologia de Satanás e uma tipologia do anticristo, do filho da perdição. Ezequiel 28, versículo 1 diz assim, veio a minha palavra de Iau dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz Iau, o Criador, visto que ele eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração, como se for o coração de Deus. O Eterno está falando, você está querendo ser eu, mas você não é, você não passa de um homem. Assim é o anticristo, é o antimachia, o filho da perdição. Ele vai querer ser o Altíssimo. Por quê? Porque ele tem as mesmas prerrogativas de Satanás, querer ser igual ao pai. Aí, ó, ele fala aí, o irmão colocou até a revista aí, Emmanuel Macron falou que ia governar a Europa como Deus Júpiter. Júpiter é Zeus. Zeus é conhecido na mitologia grega como Deus dos deuses. Então, ele quer ser Zeus, porque Iau, ele não vai ser nunca. Então, o que acontece, irmãos? Esse nome, Emanuel, então, é um nome profético. Jamais Iau iria dar esse nome para o seu filho. Por quê? Porque Iau é 100% homem. Ele trazia o nome de Miguel, Mical. Mas Mical está afirmando que ele é o pai? Não, está perguntando quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Yahshua tinha esse nome. Quem é semelhante ao Altíssimo? Agora, Emanuel é Deus conosco. Deus está entre os homens. Por isso que na 7ª cabecinha aparece Emanuel e não Augusto. Augusto eu mostrei nas outras lives, que significa aquele que é digno de adoração, exaltado, venerado. É Augusto. Primeiro a receber foi Otávio Augusto, primeiro imperador. Recebeu o nome de Augusto. Os nomes de blasfêmia que estão na cabeça dos 6 imperadores é Augusto.
na cabeça do sétimo imperador que vai chegar, Emanuel, tá aqui, ó, o nome, Emanuel. Emanuel Macron. Macron significa grande marca. Então, deixa eu só passar para frente aqui, que eu não posso... não posso perder nada aqui, que senão, se eu perder aqui, depois eu não consigo voltar aqui. Então, aqui, eu vou pegar o capítulo 17 de Apocalipse. Eu creio que deu para entender aí o capítulo 7 de Isaías. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que existia, mas não existe, capítulo 17, versículo 8. A besta que existia, o anticristo, o antimachia, está falando, que existia, mas não existe mais, está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Quem é essa besta que existia e não existe mais, que vai subir do abismo? Acontece que aqui o presbítero Yohanan, que escreveu o livro de Apocalipse, escreveu ali por volta do ano 80 a 90 depois do Machia, depois da morte de Auschwitz. Ele escreveu por volta do ano 80 para o ano 90 depois do Machia. Yohanan foi preso pelo imperador Vespasiano. Foi levado para a ilha de Pátimo. Lá na ilha de Pátimo, ele estava escrevendo o livro de Apocalipse. Quando ele estava escrevendo o livro de Apocalipse, ele chegou nessa parte. Aí ele falou assim: a besta que viste existia, não existe mais, está para subir do abismo. Aqui ele está falando de César Nero. César Nero vai voltar novamente para governar os últimos 3 anos e meio da tribulação. Falei sobre isso na live passada. Já falei em outras lives que eu fiz também. Então, César Nero foi o 5º imperador. Se não quiser até colocar a ordem dos imperadores aí, achar o documento, quiser colocar a ordem, pode pôr. Aí, ó, esse documento aí é do rodapé da Bíblia de Jerusalém. O que fala aí, ó? A besta representa o imperador, sem dúvida Nero, que, segundo a crença popular, recobraria a vida e o poder antes da vinda do Cordeiro. Tá vendo aí? Romilson, que rodapé que tá isso aí? Bíblia de Jerusalém. Se você pega no rodapé dela e lê lá, vai falar que César Nero vai voltar. E ela tá correta. Ela está correta. Nero vai voltar mesmo. Por quê? Porque o capítulo 17, versículo 8, está falando: a besta que existia não existe mais. Nero. Na época do presbítero João Yohanan, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, Nero já tinha morrido. É tanto que ele vai virar aqui agora e falar assim: a besta que existia não existe mais. Está para subir do abismo. Por que do abismo? Porque Nero foi para o inferno. Está no abismo, mas vai voltar de lá. E vai entrar no corpo do Emanuel Macron, que é o 7º imperador. O que ele vai falar agora? Mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, ao ver Nero, né? Pois ele existia, não existe mais, mas reaparecerá. Tá vendo aí? Agora vai virar. Olha o que ele vai falar aqui agora, aqui do versículo 10. Ó, dos quais 5 já caíram, um existe. Quando o presbítero Yohanan estava escrevendo o Apocalipse, ele falou assim: 5 imperador já morreu, inclusive Nero. Aí a lista que o irmão pôs aí desse tudo aí, ó. Essa é a lista aí. Então, o presbítero Yohanan virou e falou assim: 5 imperador já morreu. Aí ele falou assim: um existe, que era aquele que tinha mandado prender ele, Vespasiano. Aí ele vai falar aqui agora, aqui, ó. Dos quais 5 já caíram, 5 já morreu. Um existe, que era o imperador Vespasiano. E o outro ainda não veio, Emanuel Macron, que é o 7º. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Ele vai governar durante os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Aí ele vai sofrer um atentado. Romilson, Thaís, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, fala: uma dessas cabeças aqui sofrerá um atentado, será ferida de morte, mas vai recobrar a vida. Apocalipse 13, versículo 3 e diante. Leia lá que você vai ver. Uma das cabeças vai sofrer um atentado. Essa aqui, por quê? Porque ela vai governar por pouco tempo. Aí vai falar aqui agora, aqui, ó. Por pouco tempo. A besta que existia, César Nero, e não existe mais, é ela própria, o 8º, e também um dos 7. O corpo do 5º entra no 7º, se torna o 8º, mas não deixa de ser um dos 7, porque é o 5º no corpo do 7 formando o 8º. Ok? Se você não entendeu, depois volta à live, que a sua mente vai abrir e você vai entender. Então, o que acontece? Nero vai voltar novamente. Você viu aí no rodapé da Bíblia de Jerusalém aí? Se não tiver até aí o rodapé da Bíblia de Jerusalém, que fala em 7 imperadores romanos. Aí, ó. Tem aí, ó. Tem outro documento que eu te mandei. Está escrito 7 imperadores romanos. Não é esse aí, não. É um outro aí. Não sei se tá junto com esse aí. Está aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Aqui, ó. 7 imperadores romanos. Atualmente, 7 é o número simbólico de totalidade. João não se pronuncia sobre o número e a cronologia dos imperadores. Ou seja, ele não se pronunciou, mas nós agora entendemos perfeitamente. Nós colocamos a ordem deles aqui. Nós colocamos a ordem de cada um. Ó.
Todos eles vieram. Só você olhar a data deles e quando é que eles vieram, você vai ver na ordem que seguir. A ordem é essa aqui. O sétimo é Emmanuel Macron. Agora, Nero tem que voltar. Nero vai sair de onde? Do abismo. Aonde mais fala que Nero vai vir do abismo? Apocalipse capítulo 11. Fala que quando as duas testemunhas terminarem... Aí, ó. 7 imperadores. Tá aí, ó. 7 imperadores romanos. O sexto dos quais reina atualmente. 7 é o número simbólico de totalidade. Então, João tá aí, ó. Mostrou que quem estava governando era Vespasiano. 5 já tinha morrido. Então, qual outro versículo que mostra que Nero vai sair do abismo? Apocalipse 11. Fala que quando as duas testemunhas terminar a sua pregação, que é 3 anos e meio, ela vai pregar os 3 primeiros anos e meio, ela vai pregar. Emmanuel Macron vai governar os 3 primeiros anos e meio. Enquanto Emmanuel Macron está governando os 3 primeiros anos e meio, trazendo a falsa paz, as duas testemunhas também estão pregando os 3 primeiros anos e meio. Quando ele sofre um atentado, no meio da tribulação, no meio dos 7 anos, aí vai ficar mais 3 anos e meio para o final, quando ele sofre um atentado, é a hora que Nero sai do abismo para matar as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 7. Apocalipse 11 fala, as duas testemunhas vão pregar durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Emmanuel Macron vai governar 3 anos e meio. César Nero vai governar quantos anos? 3 anos e meio. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 13. Fala, a besta vai perseguir os santos durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Durante 42 meses, durante 1.260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. Então, um governa 3 anos e meio e o outro governa 3 anos e meio. Um traz a falsa paz, o outro traz a desgraça e a guerra, arrebentando tudo. Um vem com cara de bonzinho, que parece um covarde, que todo mundo olha ele hoje e fala que ele não tem capacidade para ser a besta, para ser o anticristo, mas está lá tentando fazer o acordo de paz entre Israel e os palestinos, e ninguém quer outro a não ser ele, fala que os Estados Unidos não serve para fazer o acordo de paz, que ele tem que fazer o acordo de paz, por quê? Porque o primeiro, o sétimo, ele vem bonzinho, que é o Emmanuel. Ele vem trazendo a falsa paz, a solução para o mundo inteiro. Aí ele vem com esse nome, Emmanuel, trazendo a solução para o mundo inteiro, bonzinho, bonzinho. É os 3 primeiros anos e meio, a falsa paz, aí é o acordo de paz, é ele que quer trazer. Então ele traz o acordo de paz. Depois que ele sofreu um atentado, o espírito dele descer para o abismo, descer para o inferno, e o espírito de César Nero entrar no corpo dele, para poder se tornar o 8º e não deixar de ser um do 7º, o que vai acontecer? César Nero vem arrebentando tudo, porque César Nero está com fogo em Roma e jogava os crentes para os leões comer na arena, mandou destruir o templo em Jerusalém e era o Satanás em cima da terra, César Nero. Tá entendendo agora? Então, o cenário está todo armado para a nossa época agora. Entendeu? O cenário está todo armado para a nossa época. O primeiro imperador, além do nome Augusto, recebia também o título de príncipe. O segundo imperador também passou a receber o nome Augusto e o título de príncipe. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tudo era príncipe. Por quê? Porque no livro de Daniel 9, versículo 26 e 27, fala, o povo de um príncipe que adivinha, destruirá o templo em Jerusalém. O povo de um príncipe, quem é o povo de um príncipe que adivinha? Os romanos. Entrou em Jerusalém no ano 70 e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, os romanos. Então, o povo de um príncipe é o povo romano, o povo do Império Romano. Agora, eu estou enfatizando a palavra príncipe, porque para poder fazer o acordo de paz tem que ser príncipe. Emmanuel Macron é príncipe. Jared Kushner não é príncipe. Emmanuel Macron é príncipe de Andorra. Todo o presidente que assume o cargo da França, que se torna presidente da França, se torna um príncipe. Então, Emmanuel Macron é príncipe. Aí, ó. Aí agora a pergunta é o seguinte: por que o país da França carrega essa tradição até hoje de consagrar o presidente como um príncipe? O presidente agora é um príncipe. Por quê? Porque tudo aponta para ele, parece que tudo está alinhado, parece que tudo está alinhado para o anticristo, filho da perdição, surgir na Europa e surgir na França. Tá entendendo, irmão? Por isso que a França é o cérebro do dragão. Então, se o filho da perdição está em cima da terra, significa que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E só vai sarfar da tribulação aqueles que não estão adorando Jesus, o Emmanuel. Porque o Emmanuel e Jesus e Tamuz é um só, é o anticristo, é o antimachia, é o filho da perdição. O catolicismo romano, pregando Jesus e pregando Emmanuel, está pregando o anticristo, está pregando o filho da perdição
e levando todos os crentes a adorar a besta, adorar o filho da perdição. Porque essa é a meta de Satanás, fazer com que os crentes adorem o filho da perdição, adore o seu filho, adorando o seu filho, está adorando o próprio Satanás. Apocalipse 13 fala, quem adorar a besta está adorando o dragão, está adorando a Satanás. Então, Satanás enganou a igreja toda e apresentou para ela o falso Machia. Quando aconteceu isso? No concílio de Nicéia, no ano 325, quando Constantino entrou para dentro da igreja, ele veio e colocou a Semiramis e colocou o Tammuz dentro da igreja. Ele colocou a Semiramis, que é a hierarquia da igreja católica, com os bispos, padres, cardeais, dentro da igreja. Roma, com o clero, os cardeal, é a Semiramis. E colocou o Tammuz, que é Jesus, é o Emanuel, o Deus Sol, dentro da igreja. A igreja agora se tornou uma igreja apostata, apostatou da fé. Muitos pastores pensam que a igreja vai apostatar da fé ainda. Falam, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Segundo a Tessalonicenses, a palavra original não é apostasia. Ali não está falando de apostatar da fé. Ali não tem nada a ver com apostasia, de apostatar da fé. A palavra original ali é afastamento. Isso não acontecerá sem que venha primeiro o afastamento. Afastamento de quê? Daquele que está atrapalhando o anticristo se manifestar. Tem que ser afastado. O filho varão tem que ser afastado, tem que ser tirado, para que o anticristo se revele. Por isso fala, na hora que aquele que agora o detém for tirado, for afastado, agora a tradução vai falar, for afastado, então será revelado o filho da perdição. Ok, irmãos? Então, não pense que a tradução ali é apostasia. Não! A apostasia já aconteceu lá no concílio de Nicéia, quando a igreja aceitou Jesus, o Emanuel, colocado por Constantino. Aí ela entrou em apostasia. Ela se aliou com a prostituta do Apocalipse. Aí a igreja agora está adorando o filho da perdição. Paulo falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, ao único esposo, a saber, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, que era virgem lá no jardim do Éden, e ela era virgem ali com Adão ali, mas ela largou o marido dela e foi após o outro. Foi após a serpente. Foi após a serpente. Então, o que aconteceu? Eva caiu em adultério. Eva traiu o seu marido, seu esposo. A igreja largou Yahshua na hora que ela foi e recebeu Jesus, o Emanuel. Ela recebeu o filho da perdição e largou o verdadeiro Machia. A disputa no livro de 2 Coríntios, que Paulo está falando ali, é para eles ficarem bonecos para não crer em outro Machia, que não fosse aquele que ele tivesse pregado. Ele chegou e falou, se alguém prega um outro evangelho, um outro Machia, que seja amaldiçoado, Gálatas. Mas a igreja entrou em apostasia e recebeu Jesus Cristo, recebeu o Emanuel. Mas essa era a meta de Satanás. Qual que era a meta de Satanás? A meta de Satanás, agora a live vai esquentar agora, que agora eu vou entrar agora na bagaceira, agora mostrando o que Satanás fez dentro da igreja. Para você entender isso, você tem que ir lá e assistir as 7 eras da igreja, onde eu falo sobre as 7 eras da igreja. São 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, porque 7 é a totalidade, é todo o período da história que a igreja ia passar na face da terra. Esse período, então, mostra o que ia acontecer com a igreja. A primeira igreja andou certinha, a igreja comandada pelos apóstolos. Quem era o mensageiro para a era de Éfeso era Paulo. Depois veio Esmirna, depois veio Pérgamo, depois veio Tiatira. Aí você vai ler nas cartas, você vai vendo que a idolatria vai entrando para dentro da igreja, a igreja vai apostatando da fé. Na era de Pérgamo, ela já está comendo coisa sacrificada a ídolos, e ela já está adorando imagem, escultura. Na era de Tiatira entra a Jezabel lá, fala, tens aí a Jezabel, que ensina os meus servos a cometer prostituição, adorando ídolos e comendo coisa sacrificada a ídolos. Então a Jezabel entra para dentro. Quem é a Jezabel? A Jezabel é a hierarquia da igreja católica. Então agora o que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Vou trazer 3 mulheres. Vou falar mais uma vez aqui agora, igual eu falei na live passada. 3 mulheres eu vou pegar aqui que representam a igreja fiel, a igreja pura, a igreja que saiu do sistema, a igreja que não faz parte das igrejas evangélicas nem da igreja católica, a igreja que saiu da Babilônia, porque a Babilônia é o cristianismo apostata. Então essas 3 mulheres, elas representam essa igreja fiel, porque mulher na Bíblia representa a igreja. Eva representa a igreja virgem. Eva, antes dela cair lá, ela representava a igreja virgem. Adão representava Yahshua. É tanto que fala que Yahshua é o último Adão. E Eva, então, a igreja virgem. Outra mulher que representa a igreja virgem, Rebeca,
mulher de Isaac. Isaac era uma tipologia de Yalcha. E Rebeca era uma tipologia da igreja virgem. Rebeca era virgem. Lê lá, Gênesis capítulo 24, você vai ver Rebeca virgem casando com Isaac. Ruth representa a igreja dos gentios, a igreja que saiu dos gentios, aqui dentre nós. E a maioria da igreja é composta por gentios, é Ruth. Então, essas três mulheres representam a igreja fiel. Eva, Rebeca e Ruth. Agora, tem três mulheres que representam a prostituta do Apocalipse 17, que nós lemos aqui agora. Eu fui levado em espírito e vi uma prostituta. Eu vi uma prostituta, e a Ohana falou. Quem é a prostituta? A igreja infiel. A igreja infiel se tornou prostituta. Israel, no Velho Testamento, quando largava de adorar o Eterno e adorar Baal, Astarote e outros ídolos, o Eterno fala que eles eram prostitutas. Leia lá Ezequiel, capítulo 16, você vai ver. Deixa eu abrir a porta aqui. Então, Israel se tornava uma prostituta. Da mesma forma, a igreja se tornou prostituta quando ela passou a adorar Jesus, a Trindade e essa bagaceira toda que está dentro do cristianismo apostata hoje. Então, agora, quem são as três mulheres que representam a prostituta do Apocalipse 17? As três mulheres que eu peguei aqui que representam a prostituta perfeitamente é Semiramis, Jezabel e Agripina. Quem é Semiramis? Semiramis, se você pesquisar, é a rainha da Babilônia, mãe de Tamuz. Está lá no livro de Gênesis. Ela era casada com Nimrod. Nimrod morreu, ela falava que Nimrod era o Deus Sol. Nimrod morreu, aí ela engravidou, deu à luz a um filho, deu o nome para ele de Tamuz, falou que ele era a encarnação do pai dele. O Deus Sol voltou agora na forma do filho. Então é o pai se encarnando no filho. Aonde prega isso? No cristianismo apostato. Fala que o pai se encarnou no filho Jesus e veio ao mundo. O cristianismo apostato é a Semiramis de Tamuz. Jesus é Deus encarnado em Jesus, é o pai encarnado no filho que veio e morreu por nós. Então, da mesma forma, lá na Babilônia estava lá, Semiramis e Tamuz. Então, a Semiramis hoje é o clero da igreja católica. É a prostituta do Apocalipse 17, é a Semiramis, ok? Ela era sumo sacerdotisa. O clero da igreja católica é o quê? É um bando de sacerdotes. Então, a Semiramis era o quê? Sacerdotisa. Os padres é o quê? Sacerdotes. Tá vendo aí, irmãos? Então, tá aí. Semiramis, ela representa a prostituta do Apocalipse 17. Qual que era o papel da Semiramis? O papel da Semiramis era levar as pessoas a adorarem a Tamuz. Ela falava, o meu filho é o Deus Sol, Tamuz, vocês têm que adorar o meu filho, Tamuz. Qual que é o papel da Igreja Católica, do clero da Igreja Católica, dos bispos, dos arcebispos, dos cardeais? Levar as pessoas a adorarem o Deus Sol. Quem que é o Deus Sol ali? Jesus. Jesus é quem? Tamuz. O irmão tem aí o Papa segurando o ostensório na mão. O ostensório é o quê? O ostensório é o Deus Sol. Deixa eu só pegar aqui. Esse aqui é o capítulo 8. Ó. Vai falar aqui, ó. Conduziu-me então à entrada do portal do templo de Ial, que dá para o norte, e eis ali mulheres sentadas a chorar por Tamuz. Tá vendo aí? Agora vai virar e falar assim. Vi os homens também que estavam prostrados para o oriente diante do sol. 25 homens adorando o sol dentro do templo. O sol é Tamuz, dentro do templo. Aí o Tamuz aí dentro do cristianismo apostato e hoje é Jesus Cristo. Tamuz e Jesus e Emanuel é um só. É tanto que Emanuel é chamado de o Rei Sol. Emanuel Macron é chamado de Rei Sol lá na França. Por quê? Porque ele nasceu no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é o dia de Iul, é o dia do Deus Sol, é o dia da criança solar. Pesquisa no Google e põe Iul, a criança da promessa. É o Deus Sol que havia de nascer no dia 21 de dezembro. Aí, do dia 21 de dezembro até o dia 1º de janeiro, era comemorado o nascimento do Sol. 25 de dezembro, Constantino comemorava o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro. Mas, um tempo mais atrás, eles comemoravam no dia 21. Então, do dia 21 até o dia 1º de janeiro, é a comemoração do nascimento do Deus Sol. Deus Sol, Tamuz, lá na Babilônia. Então, o anticristo, o antimachia, é o Deus Sol. Porém, a Semiramis, ela pregava Tamuz. A Igreja Católica é a Semiramis, que prega Jesus, que prega Tamuz, que prega o Deus Sol, que prega o Emanuel, que é o Deus Sol. Tá entendendo, irmãos? A bagaceira. Então, a Babilônia era lá na Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. A Babilônia hoje é onde? É no Apocalipse 17. Mas quem é a Babilônia do Apocalipse 17? O cristianismo.
É o cristianismo que Constantino criou. O Eterno fala, vi na testa da prostituta um nome, Babilônia, a mãe das prostitutas, chamando o cristianismo de Babilônia e de prostituta. Aí o rei Sol. Então, beleza. Até aqui, eu creio que deu para os irmãos entender. Agora, o que acontece? Vou passar para frente aqui agora. Jezabel. Jezabel é a segunda mulher que representa a prostituta do Apocalipse 17. Aí, ó, ela era também sacerdotisa, igual a Semiramis, igual o clero da Igreja Católica, sacerdote, sacerdotisa. Era a Jezabel. Então, quando você vai encontrar Jezabel, você vai lá no livro de Reis, você vai encontrar a história da Jezabel no capítulo 18. Ela mandava matar os profetas e o povo do Eterno. A Jezabel mandava matar os profetas e o povo do Eterno. Quando você chega em Apocalipse 17, fala, a Jezabel, a prostituta, está embriagada com o sangue das testemunhas de Yahshua. Apocalipse 17, versículo 6. A Jezabel, lá no Velho Testamento, também estava embriagada com o sangue dos profetas e do povo do Eterno, que ela perseguia e mandava matar. Ela tentou matar Elias, Alial, seu nome, perseguiu ele. E ela queria fazer o quê? Todo Israel cometer idolatria. Adorando a quem? Adorando a Baal. Tá entendendo? Quando você chega no Apocalipse, fala, a mulher, com ela se prostituiu os reis da terra, e com o vinho da sua prostituição embriagou os habitantes da terra. O que é o vinho da prostituição? A idolatria que o catolicismo romano prega. Adoração a Jesus, adoração à Trindade, adoração aos santos, imagens, cultura. A Jezabel, então, ela incentiva o povo do Eterno a cometer idolatria. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 3, fala, tens aí a Jezabel, para a carta de Tiatira, e Alves fala, no meio de vocês tem a Jezabel, ela seduz e leva os meus filhos a cometerem prostituição, comendo carnes sacrificadas a ídolos. Lê lá a carta de Tiatira. Quem é a Jezabel que está lá? A hierarquia que está dentro da Igreja Católica. Ela que trouxe todo esse paganismo, essa idolatria, e colocou dentro do cristianismo. A Semiramis, lá no Velho Testamento, ela era esposa e mãe de Tamuz. Tá vendo? Jezabel, o que significa Jezabel? Baal é marido, ou seja, Baal é esposo. Ela era esposa de Baal, e Baal era o seu esposo. Baal é marido, Baal é esposo. Espiritualmente, estou falando espiritualmente, porque fisicamente ela era esposa do rei Acabe, se eu não me engano o nome dele é Acabe. Fisicamente ela era esposa do rei Acabe, mas espiritualmente ela era esposa de Baal. Tá vendo aí? Semiramis e Tamuz. Vocês viram agora? O que as duas faziam? Levavam o povo do Eterno a ficar debaixo de idolatria. E Baal, para quem não sabe, era adorado também como Deus Sol. Baal era adorado como Deus Sol, da mesma forma que Tamuz e Nimrod era adorado como Deus Sol. Jesus é adorado como sendo o Deus Sol da Babilônia, porque ele é Tamuz. Então Tamuz estava lá e está aqui hoje dentro do cristianismo. A Semiramis estava lá na Babilônia no livro de Gênesis, hoje ela está no Novo Testamento dentro do cristianismo. É o clero da Igreja Católica, é a Semiramis, é a Jezabel. Entendeu? Qual que é a outra igreja, ou qual que é a outra mulher agora que representa a grande prostituta do Apocalipse 17. Essa mulher que eu queria ter falado sobre ela na live passada e não falei. Agripina. Quem era Agripina, meu? Se você olhar no Google depois, você vai ver. Agripina era mãe de César Nero. César Nero vai voltar. César Nero vai voltar. Não falei que ele vai voltar? Eu estou montando o quebra-cabeça para você entender. Agripina também era sacerdotisa. Que coisa interessante, hein? Nero foi elevado a imperador, tá vendo? E a mãe foi nomeada sacerdotisa do culto ao deificado, ou seja, ao Cláudio, ao imperador. Ela era sacerdotisa para levar as pessoas a adorar a Cláudio, o imperador. E depois ela continuou sendo sacerdotisa de César Nero, porque César Nero se tornou imperador. Agora, peraí, agora que eu quero trazer os irmãos aqui agora. Então, o que acontece? Qual que é o papel de Semiramis? Divulgar Tamuz, colocar Tamuz como um deus para as pessoas adorar ele, colocar ele para ele encabeçar o reino dos homens aqui na terra e todos os homens adorar ele. Qual que era a função de Agripina lá na época de César Nero? Colocar ele lá no trono para se tornar imperador, porque ele era seu filho quando ele era pequenininho. Mas ela colocou no coração, vou colocar ele lá no trono, quando ele crescer, eu vou pôr ele lá no trono para ele se tornar imperador.
Então, o papel dessas mães era divulgar o Deus Sol. O papel dessas mulheres aí era divulgar o Deus Sol da Babilônia, o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. A Agripina, conhecida como Agripina, foi a grande responsável por colocar seu filho Nero no trono de Roma. Ela usou de extrema influência, articulação política e até mesmo de métodos mortais para garantir que ele se tornasse imperador. Então, agora, presta atenção aqui, vou trazer os irmãos aqui agora. Quem vai colocar o Emanuel no poder, o sétimo imperador? A Semiramis, a Agripina, a Jezabel. A Semiramis é a prostituta, é o clero da Igreja Católica, é a Semiramis. O clero da Igreja Católica é a Agripina. A Agripina quer colocar a besta para poder governar o Império Romano novamente, a Agripina. A Agripina hoje é quem, homens? A Agripina hoje é o clero da Igreja Católica. Olha o Papa. Mostra o Papa segurando a criancinha agora, irmão. Agora entra, agora encaixa perfeitamente o Papa segurando a criancinha, o Deus Sol, o Tamuz, nos braços aí. Por quê? Porque o Papa, no vídeo passado eu coloquei o Papa pregando lá no Vaticano, falando: o mundo precisa do espírito de Emanuel. O Papa pregando: o mundo precisa do espírito de Emanuel. Por quê? Porque é a Agripina, é a Semiramis, divulgando o filho dela para o mundo inteiro, querendo que o mundo inteiro reconheça ele como um Deus encarnado na Terra e como o Messias Salvador. Aí ele, ó. Aí, ó. Aí a criancinha aí agora. Então, tá vendo? De cá é a Semiramis. O Papa representa todo o clero da Igreja Católica. Ele é o cabeça. Então, ele é a Semiramis divulgando o Tamuz. Ele é a Agripina querendo colocar a besta no trono. A besta tem que chegar no trono, mas a besta não vai chegar no trono se a mãe não colocar. De certa forma, o clero da Igreja Católica vai dar a luz ao anticristo, ao filho da perdição. Aí, ó, já mostrando ele Deus de pequenininho, tá vendo? Agora, para colocar Emmanuel Macron junto com ele, cabelinho, igualzinho. Por quê? Porque essa criança cresceu, já está pronto para assumir o trono. A Semiramis vai postar ele lá no trono. Aí, nós vamos chegar na parte que eu quero. Deixa eu até abrir aqui, Apocalipse 17, versículo 16. Deixa eu só pegar aqui, documento. Aí, ó, os dois aí, igualzinho aí. Tá vendo? Então, hoje, quem está governando o Império Romano? Quem está governando o Império Romano hoje? É a mulher. Não está aqui no Apocalipse 17? Viu uma mulher montada na besta no Império Romano? Quem está governando o Império Romano hoje é a mulher, é a prostituta. Se o irmão quiser até colocar a foto daquela mulher com a taça na mão aí, em cima de uma besta, representa o Império Romano. É o clero da Igreja Católica que está governando hoje. Porém, essa mulher, ela precisa ser derrubada de cima da besta. Ela precisa ser derrubada de cima desse império. O que vai acontecer? Ela vai exaltar o filho até ele chegar, até o Nero chegar, até a besta chegar. Aí ela aí, ó. Aí ela tá aí, ó. Agora você pode colocar aquela capa da revista. A capa da revista. Essa mulher vai ter que sair do trono, ela vai ter que sair de cima da besta para poder o imperador vir e encabeçar o Império Romano. A capa com o Emmanuel Macron comandando o Império Romano. É isso que vai acontecer. Aí eu vou voltar para a Agripina com César Nero, para os irmãos ver o que vai acontecer na tribulação. Tá ele aí, ó, o Emanuel. Ele chega. Aí a mulher está jogada no chão agora. Por que a mulher está jogada no chão agora? Porque quando o César Nero, que foi colocado pela Agripina no trono, quando ele voltar novamente, ele vai fazer da mesma forma que ele fez lá em Roma antigamente. O que ele fez lá em Roma na época dele? A mãe dele fez tudo para poder pôr ele lá no trono. Quando ela pôs ele lá no trono, ele mandou matar ela. Agora, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 17, que é o tema dessa live aí? A destruição da grande prostituta pelo filho da perdição. Apocalipse 17, 16. A melhor tradução é a tradução de Jerusalém, tá, irmão? Vai dizer assim: os 10 chifres que viste e a besta. A Almeida vai dizer assim: os 10 chifres da besta. Não, essa tradução está errada. O bom é Jerusalém. Os 10 chifres que viste e a besta, ou seja, e o anticristo. Contudo, odiarão a prostituta
e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão a chamas. Está dizendo que Nero, quando ele voltar, ele vai matar a mãe dele novamente. Para quem não sabe, César Nero mandou matar a mãe dele. Aí, ó, o imperador Nero ordenou o assassinato de sua mãe, Agripina. A jovem, cansado das constantes tentativas dela de controlar o governo e interferir em suas decisões, Nero arquitetou um plano para executá-la. Então, Nero foi colocado no trono pela mãe dele. Foi colocado no trono pela mãe dele. Só que a mãe dele não queria. Ela queria governar Roma. Agripina foi a mulher mais poderosa do Império Romano. O irmão quiser colocar aí, o irmão pode colocar a moeda aí. A capa. Então a capa que fala que a Agripina era a mulher mais poderosa do Império Romano. A Agripina, ela tinha moeda com a cara dela. As moedas tinham a cara dela escrito Agripina. Eu vou falando que o irmão vai colocando aí, ó. A Agripina, a mulher mais poderosa do Império Romano. Ela tinha moeda. O Vaticano tem moeda própria. O Vaticano é o clero, representado pelo clero da Igreja Católica, tem moeda própria. O euro, por exemplo, eles usam o euro. O euro é o quê? O euro, a moeda de euro, a moeda de 2 euros é uma mulher montada numa besta, é uma mulher montada num touro. Então, o clero da Igreja Católica tem a moeda própria, a Agripina tinha moeda própria, o clero da Igreja Católica tem a mulher sentada sobre 7 montes, aí ó, a moeda da Agripina, aí, ó, da época dela, então ela tinha até moeda. Por quê? Porque ela representa o clero da Igreja Católica hoje. A Agripina, naquela época, ela representava o clero da Igreja Católica hoje. O clero da Igreja Católica, hoje, nós podemos dizer que ele é a Agripina, que colocou Nero no poder. Aí, ó, o Vaticano tem a sua própria moeda. Oficialmente, o Estado do Vaticano utiliza o euro, embora não seja membro da União Europeia. O país tem autorização para cunhar as suas próprias moedas de euro. Tem mais? Se tiver mais alguma moeda aí, o irmão pode colocar. Deixa eu tomar água aqui, peraí. 2 euros. Aí, a mulher montada na besta. Então, irmãos, a pergunta que eu faço agora é o seguinte. Estão trabalhando para poder colocar ele no Império Romano. Só que depois, o clero da Igreja Católica vai tentar exercer influência no Império Romano junto com ele, com Nero. Aí Nero vai dizer o quê? Não aceito, não. Nero e os 10 países que vai dar o poder para ele, os 10 países da Europa, não aceito, não. Vamos arrebentar com o catolicismo romano, acabar com essa igreja aí, arregaçar isso tudo aí. Por quê? Porque eu quero ser adorado, só eu, a glória eu quero só para mim. A Agripina, na época de Nero, ela queria também receber glória, ela queria estar junto com ele. Ela queria andar junto com ele aí, ó. Tá vendo a moeda aí, sentada aí, ó. Aí, ó. Então, a Agripina queria receber glória junto com Nero. Ela queria interferir, dando palpite no governo de Nero. Aí Nero virou e falou assim, não, vou mandar matar minha mãe. Ela me colocou aqui, mas vou mandar matar ela. A besta do Apocalipse vai chegar, por quê? Porque está pregando Emanuel, vai colocar Emanuel lá, colocando Emanuel, e vai estar colocando Nero. Porque o Nero vai usar o corpo do Emanuel. Então, ela está trabalhando para colocar Emanuel. Quando é colocar Emanuel, o Deus conosco, Nero entra nele, pronto. Aí Nero entra nele, Nero não aceita mais o catolicismo romano. Por quê? Porque no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim, ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou que seja objeto de culto, querendo ser adorado, não vai aceitar adorar mais nada a não ser ele próprio. Nero vai voltar e falar, acabou a palhaçada. Eu sou Deus encarnado, estou aqui, sou o imperador de novo e vocês têm que me adorar. Tá entendendo, irmãos? Então, a história todinha vai voltar. E vai dizer o quê? Aqui diz o quê? Os 10 tipos que viste a besta, contudo, odiarão a prostituta e despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e entregarão as chamas. Vai ser traída por ele mesmo. Da mesma forma que Jezabel foi comer, a sua carne também foi devorada e comida pelos cães, e ela foi entregue pelos seus próprios súditos. O catolicismo romano também vai ser traído pelo o próprio imperador que ele expôs lá, juntamente com os 10 países que vai dar o poder para ele. Tá vendo aí? A escandalosa vida amorosa de Nero, do imperador Nero romano. Nero tendo relações sexuais com a sua mãe. Igual a Semiramis. Semiramis não era... Falava que a história não fala que ela era mãe e esposa de Tamuz ao mesmo tempo. Nero também repete. É igual a Agripina é a Semiramis e Nero é o Tamuz. O catolicismo romano, então, é a Agripina, é a Semiramis que está aí pregando Jesus hoje e Emanuel para o mundo inteiro.
Agora, para terminar a live, que eu creio que agora ficou bem explicado aqui, que eu acho que eu não deixei nada passar aqui. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui, deixa eu só pegar essa parte aqui, irmão. Aí, essa estátua, pode aproximar, essa é da Agripina com o Nero aí, ó. O que está escrito aí? Deixa eu ver aqui. Escultura de Agripina coroando seu jovem filho Nero. Aí, tá aí, ó. Tá bom, tá essa capona aí. Aqui, quando eu falei que todos eles vêm com o nome de blasfema, e esse nome Emanuel vem na cabeça do sétimo imperador, e é um nome profético, e é um nome de blasfema, é um nome que ele afirma ser Deus. Se você pesquisar nos livros de história aí, até os pastores falam que Etíoco Epifânio, ele é uma tipologia exata do anticristo, do filho da perdição. Olha o nome que ele escolheu para ele, ó. Antíoco Epifânio, que significa Deus manifesta. As mulheres cunhadas durante o seu reinado traziam a inscrição Deus manifesta. Ele se declarava um Deus. Então, se você pesquisar, você vai ver que Antíoco Epifânio era uma tipologia do anticristo, do filho da perdição, uma tipologia exata. O que ele fez? Ele mudou o nome dele. Ele colocou um significado epifânico, que significa Deus manifesta. Ele passou a afirmar que ele era Deus encarnado. Por quê? Porque é isso que o filho da perdição vai fazer. Mas eu estou mostrando que ele pegou um nome de blasfêmia. Deus manifesta. Emanuel, Deus conosco. Epifânio, Deus manifesta. Deus presente. Emanuel, Deus conosco. Entendeu, irmãos? Então, é um nome, esse nome, Emanuel, com 2 M's, está dentro das igrejas evangélicas, louvando, adorando esse nome, cantando louvor para esse nome, sendo que o nome profético que vem para o Mashiach aqui, para saber o nome profético do Mashiach, você tem que vir em Números 13, versículo 16, quando o Eterno muda o nome de Josué. O Eterno muda o nome de Josué. Fala, vai mudar o nome dele, porque ele vai introduzir o povo na terra do descanso. Então, ele recebeu o mesmo nome do filho, Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Yahshua. Zacarias 6, versículo 11, fala que o sumo sacerdote que estava junto com Zorobabel, ele era uma tipologia do Filho do Eterno. O Eterno fala, coloca a coroa na cabeça do sumo sacerdote Yahshua, porque ele edificará o meu templo. Quem está edificando o templo hoje para o Eterno? Yahshua, que é o filho dele. Então, esse nome profético está nesses versículos aqui, ó, Zacarias e Números 13, e Lucas 1, 21. Agora, Emanuel está em Isaías 7, 14, versículo e capítulo 8, versículo 8, é o filho da perdição, cuja mãe escolhe o nome para ele. Aí as igrejas evangélicas aí, ó, tudo louvando Emanuel, tudo louvando o anti-Machi, o anticristo, o filho de Satanás. As igrejas evangélicas estão adorando o filho de Satanás junto com a igreja católica. Por isso que fala, tal mãe, tal filha. A mãe é prostituta, as filhas também é prostituta. Martinho Lutero, igreja luterana. Martinho Lutero era padre, saiu da igreja católica, fundou a igreja luterana. Tudo veio do catolicismo romano, essas igrejas evangélicas. Por isso está tudo embriagado no vinho da prostituta lá. Vou pegar aqui agora, para terminar aqui, é o seguinte. Esses 10 países que vai fazer guerra... Não terminar não, né? Que eu vou pegar... Quantas horas que tem aí já? 1h18, né? Vai ficar muito grande, é isso? É capaz que eu vou ter que deixar para outra live aí o capítulo 19, irmão. Vai ficar uma coisa... Mas ficou bom que esclareceu a mente dos irmãos aí. Eu vou dar só uma pincelada aqui no capítulo 18, vou deixar o 19 para depois. O Emanuel, irmãos, no capítulo 17, ele vai falar assim, ó. Os 10 chifres que viste odiaram a prostituta. Pois o cordeiro, deixa eu pegar o versículo, o 14. Farão guerra contra o cordeiro, Apocalipse 17, 14. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o rei dos reis e mestre dos mestres. E vencerão também os chamados escolhidos e os fiéis. Esses 10 países, esses 10 reis que vai dar o poder para ele, que está no capítulo 17, versículo 12, também fala assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis, ainda por 1 hora apenas, juntamente com o anticristo, juntamente com o antimachia. Tais reis têm um só pensamento, entregar o seu poder e autoridade ao antimachia. Farão guerra contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o rei dos reis e mestre dos mestres. Esses 10 países já estão se formando na Europa hoje. Se o irmão quiser colocar o documento aí mais uma vez, Emmanuel Macron, criando uma colisão, um exército com 10 países para poder combater o cordeiro no final da tribulação. Esses 10 países, então, já estão se levantando. Aonde mais eu vejo sobre os 10 países? Em Daniel, capítulo 2, versículo 38 ao 40.
A estátua de Nabucodonosor começa na cabeça e termina nos pés, termina nos 10 dedos da estátua. Os 10 dedos é o último reino, é o Império Romano voltando na forma de 10 países. Porém, no meio desses 10 países, levanta-se um homem, e esse homem passa a liderar todos esses 10 países, porque esses 10 países têm um só pensamento: oferecer o poder para o anticristo, para o antimachia. Vão criar um exército poderoso na Europa. Emmanuel Macron já está criando um exército poderoso para poder esse exército chegar no final da tribulação com ele na liderança. Porém, quem vai estar encarnado dele é César Nero. César Nero vai estar usando o corpo dele, na verdade. Ele, o espírito de Emmanuel, já vai estar no abismo, mas Nero vai estar nele. Então, Nero vai bater de frente com Yalcha no final da tribulação. E o Cordeiro os vencerá. É isso que o texto está dizendo. Então, agora o capítulo 17, eu vou dar só uma pincelada aqui, depois nós vamos falar do capítulo 19. O capítulo 17 fala da queda da grande cidade, que tudo indica que é o Vaticano. Fala, caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios, tá vendo? Aí fala, tornou-se morada, abrigo de todo tipo de espíritos imundos, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Lá, na verdade, hoje já é morada de demônio o Vaticano, né? É um lugar de adivinhações. Vaticano significa lugar de adivinhações. Ó, a Espanha pede a criação de um exército conjunto com a União Europeia, tá vendo? Então tá aí, ó. Chegou, irmãos. É isso aí, ó. O cenário tá prontinho para poder o homem se revelar e se manifestar ao mundo. E aí os crentes vão cair na real que passou a vida toda louvando o filho da perdição, louvando o filho de Satanás. Então aqui o capítulo 18 vai dizer: porque com o vinho da sua prostituição foram embriagados todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Sai dela, povo meu, para não ser de culpas dos seus pecados. Quando fala para sair dela aqui, no capítulo 18, versículo 4, não é só sair da cidade do Vaticano, é sair do sistema da Babilônia. Você tem que sair desse sistema maligno que está aí hoje, que constitui todo o cristianismo. É a mãe com as filhas. Você tem que sair fora, porque os seus pecados acumularam até o céu. Vou pegar aqui o versículo 8, vai dizer assim: por isso suas pragas virão num só dia, morte, luto e fome, e pelo fogo será devorada. A cidade do Vaticano, tudo indica que ela vai ser destruída pelo fogo. Agora, o que acontece aqui? Ó? Porque o Criador que a julgou é forte. Agora, o versículo 17 diz assim: numa só hora, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalham no mar mantiveram a distância, vendo a fumaça do seu incêndio. O Vaticano, na verdade, em linha reta, fica 25 quilômetros do mar. E quem estiver lá no mar vai ver ele pegando fogo. Por quê? Porque eu acredito... tanto que aqui fala assim, ó, se mantiveram a distância. Eu acredito que eles vão ficar de longe, porque a destruição do Vaticano, eu acredito que não vai ser destruído apenas com um míssil normal, não. Eu acredito que ele vai ser destruído com bomba atômica jogada pelo anticristo, pelo filho da perdição, em cima daquilo ali. Quer ver? Olha aqui, ó. Isaías 47, versículo 14, fala da Babilônia. 47 fala assim: Lamentações sobre a Babilônia. É o título, 47, versículo 1 aqui. O 14 diz assim: eles são como o restolho, o fogo os queimará. Não conseguirão salvar a sua vida do poder das chamas, pois não se tratará de um braseiro próprio para quentar-se. Não é um fogo que você pode chegar perto, não. É radiação nuclear, você tem que ficar de longe. O que vai falar aqui agora? Ou de um fogo próprio para sentar-se junto dele. Aí fala: tais serão os teus adivinhos. Acabei de falar agora que o Vaticano significa lugar de adivinhações. A Babilônia, então, tudo indica que o Vaticano será destruído por uma bomba atômica, e quem vai fazer isso é o anticristo, e vai tomar a riqueza do Vaticano todinho. Vai pegar o ouro para poder erguer novamente o Império Romano através do ouro da Igreja Católica. Ok, irmãos? Espero que ficou claro aí agora, que faltou entrar essa questão da Agripina que eu não mostrei no vídeo anterior, e algumas questões aí também. É bom porque agora vai abrir a nossa mente, nós vamos entender realmente o que é esse sistema aí e a quem eles estão adorando. Não é a Yalcha. Uma que Yalcha não é para ser adorada, é para ser louvado, reverenciado, respeitado, mas adorado é só o Pai, Yal dos Exércitos. Eles estão adorando o anticristo, o antimachia, aguardando a chegada dele, porque a mãezona lá, Semiramis, preparou o terreno para ele chegar.
O Papa beijando o menininho e falando: o mundo precisa do espírito de Emanuel. E os pastores dentro das igrejas evangélicas falando: Emanuel, Emanuel é Deus conosco, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Emanuel. Dentro do espiritismo, Allan Kardec recebeu o espírito de Emanuel. O espiritismo também está doido aguardando a chegada de Emanuel. E Israel, o Eterno, falou: eu vou guardar um sinal para vocês no final dos tempos, porque vocês rejeitaram as águas mansas de Siloé. Vocês rejeitaram o meu filho que veio e morreu por vocês, vocês rejeitou ele. Então eu vou mandar o rei da Síria, o filho da perdição, o Emanuel. Ele vai vir com as asas abertas, com um grande exército para destruir a terra de Israel, mas mesmo assim eu vou dar o livramento para vocês, por causa dos remanescentes. O Eterno ainda vai salvar Israel mais uma vez do filho da perdição no final da tribulação. Então tá aí. 2 nomes proféticos. Emanuel e Yahshua. Emanuel é Jesus. Entendeu? Emanuel é Jesus, é Tammuz, é Jesus, é o Deus Sol da Babilônia. E Yahshua é o filho de Yahweh, leva o nome do pai. Ele leva o nome do pai. O nome foi escolhido pela mãe dele, exclusivamente pela mãe dele. O nome foi escolhido pelo pai. É o fundamento do templo. O Eterno falou: Shaul falou: ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome, além daquele que já está colocado. Enviou um anjo do céu, falou: coloca o nome de Yahshua. Esse tamanho escolheu o nome para ele. Ok, irmão? Shalom de Yahshua para os irmãos.